Muito boa noite a todos. Hoje, dia 28 de janeiro, egrégora gratitude, recebendo Márcia Kondo para fazer a vibração de amor e de cura, e Sanelva Tâmara Alcioli para fazer o bate-papo conosco sobre religiosidade e espiritualidade na Índia. Márcia, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Gratidão por essa noite abençoada e pela oportunidade de estar conduzindo a mais uma vibração de amor e de cura. Assim, vamos nos acomodar e acalentar os nossos pensamentos e ficarmos presentes no aqui e agora. Vamos deixar que este momento flua naturalmente, harmoniosamente, como o curso da água do rio, calmo e sereno. Renato, pode, colocar o som, por favor. Filho, que foi, amor? Ah, não tô acreditando. Não. Fechem os olhos serenamente e vamos nos conectando com os mestres de luz aqui presentes. E peço licença a todos para iniciarmos a vibração de amor e de cura de hoje com a amada Mãe Kuan Yin, conhecida como a deusa e mestra ascensionada em todo o mundo, especialmente na Ásia. Rogai à bem-amada Mãe Kuan Yin que auxilie derramando seu jarro de bênçãos sobre o bálsamo das mil curas, sobre as causas de sofrimento, através de nossas orações. Com todo o poder da presença de Deus, eu sou o e do raio do amor eterno da amada Kuan Yin, deusa da misericórdia e compaixão. Eu sou perdoando, perdoando, perdoando. A cada pessoa, ser, lugar, condição e coisa que me tenha feito mal, de qualquer modo, em qualquer momento, por qualquer razão, e agora, envolvendo em amor todas as dívidas a mim devidas. Eu sou a lei do perdão, para mim mesmo e para toda a humanidade, pelo mau uso da energia sagrada de Deus, desde a queda do homem, bem como contra o reino elemental da natureza e animal. Perdoai-nos, perdoai-nos, perdoai-nos. E à medida que somos perdoados, enviamos uma dádiva de amor para equilibrar todas as dívidas, a vida que alguma vez tenhamos contraído. Somos gratos pela lei do perdão que nos permite amar a vida, livre da roda do meu karma, antes que ele possa manifestar-se ou ser sustentado por mais tempo. Nós aceitamos isto instantaneamente, realizado em nome da misericórdia da Mãe Divina. Deusa da misericórdia, amável Kuan Yin, que nos guia, assegurando nossa vitória. De nosso coração flui, sem cessar, o amor. A misericórdia e o perdão divino
Sentimos o poder da chama. Suplicamos o vosso amor, para que possamos revelar o vosso grande poder divino. Na elevação da Terra, nesta hora cósmica. Mãe Kuan-Yin, pedimos sua ajuda. Faça-nos sentir a presença manifestada de nossos objetivos da cura e da paz. Somos todos um. Estamos sempre conectados. Que haja paz na Terra. Visualizemos a Mãe Kuan-Yin derramando flores de seus braços sobre o planeta, especialmente sobre os povos mais necessitados, os que estão em guerra, e inclusive aqueles que necessitem de sabedoria para tomar importantes decisões, como governantes, juízes, policiais e líderes. Amorosa Kuan-Yin, que desceste do grande sol central, Deusa da misericórdia, precipitai no coração dos seres humanos o dom do amor. Trazei novamente o perdão divino, para que nosso coração se encha de pensamentos puros e que o perdão se expanda por toda a terra. Kuan Yin, mestra compassiva, ensina-nos a ser assim. Nós agradecemos a tua energia e pedimos o bem-estar e a cura dos nossos irmãos que constam da nossa lista e de todos aqui presentes. E que seja encaminhado com a rapidez do raio da luz para a sua realização. Om Mani Padma Hum. Om Mani Padma Hum. Om Mani Padma Hum. Senhora do Lótus Sagrado, luz da compaixão que ouve os prantos do mundo, fez tua luz desabrochar sobre esta terra, sobre todos nós, em todos os planos habitados. Fazei desabrochar a flor da criação perfeita e guia-nos fazendo com que nós sejamos sempre emissário de luz, proteção, saúde, carinho e prosperidade. Sob seu raio púrpuro, nós sempre teremos. Bem-amada Kuan Yin, invocamos tua sabedoria, soberana luz, divina joia do lótus sagrado. Habitai em nosso coração, divina deusa do amor. Resplandece tua luz divina em nosso caminho. Ilumina nossos passos, bem-amada Mãe da Misericórdia. Sagrada mensageira da compaixão divina, despertai tua luz divina em nosso coração e transforme o nosso mundo com a tua divina bênção. Compadeça-nos de nós, Divina Mãe, divina joia do lótus. Fazei de nós instrumento da tua compaixão e fazei com que vossa divina misericórdia resplandeça em nosso coração, hoje e sempre. Divina Mãe Kuan Yin, nos reverenciamos tua divina compaixão, que flua em nosso coração, na forma, a divina e eterna canção. Om Mani Padma Hum. Om Mani Padma Hum. Om Mani Padma Hum. Om. Vamos iniciar a leitura dos nomes.
os pés, os braços, as mãos e aos poucos ir abrindo os olhos calmamente. Om Mani Padma Hum, Om Mani Padma Hum, Om Mani Padma Hum, Om, Om, Om. Gratidão. Cláudia Carvalho, você pode fazer o agradecimento para a Márcia, por favor? Oi, boa noite. Posso sim. Maior alegria, gratidão, minha amiga, por mais essa vibração que com certeza chegou a todos nós e todos os inscritos na lista. Muito feliz de poder te agradecer sempre, né? A gente pode ter, a partir desse momento, expressar, né, toda a alegria que a gente tem quando a gente se vê e quando recebe toda essa energia do coração, né, de um para o outro e entre todos nós aqui. Então, em nome da egrégora, eu agradeço a você, minha querida. Grande abraço. Gratidão, Cláudia, minha amiga querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcinha, te peço a gentileza de recepcionar, de dar as boas-vindas à Sanelva, por favor. Querida Sanelva, bem-vinda à nossa egrégora de hoje. Estamos aqui ansiosos para esse bate-papo E sobre ó, a quem tá aqui, ó, religiosidade. Ó, comigo. ai, a mãe Coni me ajudou muito já. Muito, Então, ela muito. vai ficar aqui comigo também, já que ela começou conduzindo. Então, ela vai estar aqui também do meu ladinho, só que olhando para mim, tá? Não para vocês. Tá bom. O privilégio vai ser meu ter Coninho olhando para mim. Seja bem-vinda, minha querida. Gratidão. Muito obrigado, viu, Márcia? Não, por isso. Oi, Sanelva, palavra toda sua. Boa noite a todos. Meu nome é Sanelva, acho que todos aí me conhecem. É, Acredito que não tem ninguém novo aí, né? Mas eu sou terapeuta holística, eu sou uma estudiosa da espiritualidade desde sempre. Mas há uns 30 anos aí eu me dedico com mais afinco, né, ao estudo, ao autoconhecimento, né? Estudo do autoconhecimento. E tenho mergulhado aí por várias religiões e acabei me encontrando um pouco mais profundamente com aquelas religiões espiritualistas, em especial a Índia. E a Índia e o budismo, como a gente vai ver, é uma coisa só, né? Tem a mesma origem. Inclusive, para quem não sabe, aí Buda, né? Siddhartha era indiano, né? Ele nasceu ali na divisa. Depois a gente fala. E até uma curiosidade, né? Essa Kuan Yin, ela chegou até mim de uma forma muito especial. Ela estava no lixo. Ela foi jogada no lixo, né? Junto com outras divindades. E o meu irmão, que faleceu, né, há pouco tempo, ele trabalhava na polícia, apreensão de drogas, essas coisas. Aquele famoso chinês lá da 25 de março, sabe? Uhum. Então, foi encontrado na casa dele, numa caixa no lixo. E aí, hoje, ela faz parte aí da minha vida. Ela está aqui, aliás, tem duas coninhas. Essa daqui, que é uma pedra que a gente não consegue identificar, e uma outra de bronze. Então, Coaninha estará conosco aí, ela veio de forma muito especial para mim. Então, ela vai acompanhar-nos aí durante essa noite, tá? É,
falar sobre a Índia é sempre um prazer imenso, né? Eu já fui 4 vezes para a Índia, os meus cursos, né? As minhas especializações, elas foram feitas lá na Índia, minhas últimas especializações. Então, é um assunto que eu gosto muito, né? Então, vamos tentar mostrar, traçar um paralelo aí. E, lógico, né? Vocês vão perguntando, a gente vai trocando ideias aí, porque ninguém sabe demais, né? Todo mundo pode opinar, eu também não sou catedrática, eu falo aquilo que está no meu coração. Então, a Índia, ela é um conjunto, né? Na verdade, acho que a Índia é um dos países assim que eu digo assim, tem uma formação mais pura, né? Nós aqui no Brasil, por exemplo, a gente vem de tantas misturas, né? A Índia é um pouco mais pura, né? Ela tem uma história mais arraigada, assim, daquela região, com exceção, né, do domínio de quase 100 anos pela Inglaterra e um pouquinho antes pelos portugueses, mas eles conservaram essa pureza, né, essa pureza. Lógico que quando você fala hoje a globalização mexeu com todo mundo, com a Índia também, naturalmente, né? O norte da Índia, ele está mais ocidentalizado, né? Até tem muito Bollywood, né? Que hoje os artistas estão no mundo inteiro, os filmes indianos fazem muito sucesso pelo mundo todo. Quem nunca teve oportunidade de ver, veja os filmes que são muito engraçados e aqueles voltados para a espiritualidade são muito profundos. Então, o norte da Índia, onde está o Taj Mahal, ele é mais ocidentalizado. Mas no sul da Índia ainda tá aquela raiz, né? Aquela coisa mais pura, a entrega total. Enfim, então falar sobre a Índia, vamos começar pelo meu nome, né? A Índia, você tem uma missão. Tudo que eles fazem, seja na vida particular, seja na espiritualidade, tem a ver com a tua missão aqui. Isso é muito profundo nos indianos. Então, normalmente, você é batizado, além do seu nome que os seus pais te deram, que na Índia já vem, né, com esse batismo, aqueles que estudam são rebatizados, recebem um nome espiritual que é intuído de acordo com a sua missão. Então, o meu nome que eu utilizo, essa Nelva, e não é Tâmara, é Tâmara, porque é o nome em tamil. E Tâmara quer dizer lótus ou desabrochar da espiritualidade. Então, esse é meu nome de batismo espiritual que eu recebi, tá? Então, só uma curiosidade, que Tâmara Legal. não é o meu nome de batismo, mas sim o meu nome espiritual. Então, quando você se envolve, né, num caminho de autoconhecimento e de entrega, você recebe ou não, né, um nome espiritual. Às vezes porque você quer e às vezes porque realmente foi te dado essa missão. Não quer dizer que você é maior, melhor, ou, enfim, é apenas se você quer usar esse nome espiritual, tá? Então, é uma curiosidade aí do meu nome. Muito bem. Um assunto que as pessoas falam muito é sobre as castas, né? Por que que a Índia tem castas? Então, é um assunto muito controverso. Mas, na verdade, a origem das castas, ela vem aí dos Vedas, dos estudos Vedas, né? As castas, na verdade, eles separaram, não é que separaram, mas eram dados, né, grupos eram diferenciados por suas habilidades. Então, não é uma coisa assim, as pessoas falam, nossa, é separado, tem muita discriminação. Como em todo lugar, aqui no nosso país ou em qualquer lugar, tem aqueles que nem as pessoas, os negros são discriminados. Não é em todo lugar, né? Tem grupos específicos. Na Índia também tem as suas discriminações, mas enfim, a origem, ela é espiritual, tá? Então, as castas, elas são divididas assim, Brahmanes.
como é que a pessoa torna-se um Brahmane? Porque é aquele cara que já naturalmente ele tem o dom da palavra, ele tem o dom do conhecimento, sabe? Como Sócrates, Platão. A pessoa já nasce, não tem gente que nasce com esse dom da palavra, né? Com essa entrega espiritual. Então, essa pessoa é um Brahmane. Essa pessoa é um Brahmane. Então, os kshatras, eles são pessoas que têm a força, o poder, né, de representatividade, de proteção. Então, são o quê? Os policiais, os guerreiros, os governantes, ó. Bateu forte no coração aí, né? Os nossos chátrias. Mas não vamos falar sobre isso, tá? Aí vem os Vaixas, os Sudras, os Dalits. Então, eles são separados, né? Não é que são separados, eles são classificados, não usaria essa palavra separado, mas classificados em habilidades. E aí, eles acreditam que essas habilidades, elas são repassadas de pai para filho. Então, um Brahmane, em sua maioria, vão ser todos Brahmanes, porque vem ali uma missão espiritual da família. Mas hoje isso não é tão forte na Índia, tá? Principalmente no norte, quase que não tem essa separação de castas, né? Mas em alguns locais, sim, eles inclusive se casam com pessoas da mesma casta ou de castas próximas, mas não é alguma coisa assim muito forte. Nossa, tem que ter a separação. Não. Hoje, como a globalização já está e tem outros pensamentos, né? Então, existe, mas não de forma rígida. Isso não é uma imposição, mas é uma escolha, tá? É mais na questão de escolha do que de imposição. Mas nós, os ocidentais, a gente gosta de, né? Tem aquela curiosidade, conjecturar, aliás, é do ser humano isso, né? Então, a casta não é essa coisa ruim como eles falam assim, né? É, na Índia, a predominância ela é o hinduísmo, né? Então, ó, as tradições védicas, os deuses, mas eles têm outras religiões também. Inclusive, o que é mais forte, o que ajudou a difundir, né, as tradições indianas, é exatamente o budismo, né? Como eu falei no início, Siddhartha, ele nasceu ali na última cidade que separa a Índia do Nepal. Mas a sua vida ela dava-se mais para o lado da Índia do que para o Nepal. Tanto que a sua iluminação ela aconteceu na Índia, né? Toda a peregrinação que acontece para Buda é na Índia. Então tem uma coisa muito forte aí, essa ligação, né, do budismo com o hinduísmo, porque eles caminham lado a lado, né? Então, e isso ajudou muito a difundir, né, a Índia por aí afora, porque o budismo ele ficou até muito mais forte, muito mais difundido, né? Teve uma, digamos, uma adesão melhor do que outros, né? Em termos de divulgação. Vamos lá. Outra coisa, outra questão depois eu vou falar mais a fundo da correlação, tá? Eu queria dar um panorama Eu geral, mas queria te pode fazer uma perguntar. pergunta, Sanelka. Você estava falando das castas, né? Mas você não falou, e o que eu vou te falar é coisa de ver em filme, né? Você não falou sobre aquela casta considerada Ah, os intocável. Dalits? Tá, os Intocável. Dalits. Não, é que na verdade eu não falei todas, né? Eu não falei Então, todas as castas, eu só citei de uma forma geral. esse Então, assim, intocado me parece não ser uma classificação, pelo contrário, parece uma desclassificação. tá? Eles colocam os Dalits como pessoas, assim, que vamos dizer assim, preguiçosos, tá? Preguiçosos. Pessoas que não têm um afinco de religiosidade ou de trabalho, aquelas pessoas que não estudam. A gente colocaria isso como os moradores de rua aqui, tá bom? Então seriam os moradores de rua, os mendigos, seriam os Dalits, ok? Então os Dalits estão nessa, porque se você falar em faxineiros, empregados domésticos, essa coisa, eles não são os Dalits, eles são os Sudras,
É uma classe que chama-se Sudras. Então, são aqueles trabalhadores que não se dedicaram muito ao estudo, então eles fazem mais esse trabalho braçal. E os Dalits seriam aqueles que estão mais desligados, tá? Espiritualmente, financeiramente. Então, seria comparado com os moradores de rua hoje, tá bom? Então, eles não Perfeito. são. Muita gente acha que são os faxineiros, até por causa da novela lá, mas aquilo é fantasia, né? A gente não pode levar ao pé da letra, né, as fantasias. Mas os Dalits eram considerados esses impuros. Por quê? São pessoas moradoras de rua que não se dedicaram a estudo, que não têm trabalho, então eles estão nessa, então eles não ficam nem na classificação. Eles são, entre aspas, excluídos, tá? Mas olha, eu até, sei lá, para compartilhar, eu estive quatro vezes na Índia, né? E nós tivemos exatamente na parte sul, que é a parte mais pobre. E olha, eu vou te dizer, a gente não vê essa discriminação ou essa classificação, sabe? Eu não vi. Para não dizer que a gente não falou sobre esse assunto, eu e o Maurício estávamos numa cidade e aí estava o restaurante vazio, era noite, e o garçom ficou conversando conosco. E aí ele falou sobre castas, tal, né? Que ele se sentia um pouco discriminado, porque ali naquela cidade tinha um pouco mais, né, de divisão. Mas você vê, quatro vezes que eu fui lá, e cada uma delas eu vivi lá, né, 30, 40 dias, e vivi mesmo, andando tudo quanto é cidade. Uma única vez nós conversamos a respeito disso, uma única vez a gente ouviu, entre aspas, uma reclamação, tá? Então, os Dalits são esses, certo? Davidson Então, perguntou aqui no chat sobre os párias. Existe essa? são os Dalits, são os Então, Dalits, os é, pais. pária, ele é um termo colonial, né? Ele era usado no começo da colonização. Hoje, Sim, o correto é Dalit, mas usa-se isso. num jeito mais pejorativo, né? Mas o correto é Dalit. Sim, mas é exatamente isso, né? Como a gente fala aqui, os párias. Quem são os párias? São os mendigos, são os ladrões, né? Essa coisa, né? As pessoas que não têm realmente uma vontade de crescimento, né? Perfeito. É, Uma classificação, assim, de trabalho, de espiritualidade, ok? antes de você entrar ali na trajetória de Buda, uma curiosidade que eu tenho é a respeito. Eu vou fazer uma analogia para você. Quando falam do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a impressão de que vai andar lá e uma bala perdida vai pegar a gente, né? Quando É. falam de São Paulo, algo parecido com isso, enfim. E a gente vê uma Índia retratada nos filmes e tudo de muita pobreza, né? E Uhum. aí você fica, poxa, um país de tantos anos de existência, hoje a maior população da Terra, homens e mulheres que são muito fortes na tecnologia, né? Tem muitos Bastante. expoentes da tecnologia, né? Essa pobreza lá, ela é tão gritante assim? Sim. No sul da Índia, sim. Você quer falar, Maurício? Ah, eu posso falar. É gritante, sim, mais no sul. Não quer dizer que não tenha no norte, mas o sul. Eu costumo fazer uma analogia, Renato, que é assim: a Índia é o Brasil de cabeça para baixo. Essa pobreza que a gente vê no nosso Nordeste, a gente vê no sul da Índia. E a riqueza que a gente vê no nosso Sudeste, a gente vê no norte da Índia. Então, óbvio, existe, a gente enxerga isso a todo momento, não só uma questão de infraestrutura, né? Porque a pessoa não pode sair cavando seu próprio esgoto, né? Então tem questões governamentais que são comuns, né, em países em desenvolvimento, como é o caso da Índia e do Brasil. Mas tem um outro lado que também é uma visão minha do estereótipo, né? Como se vende um país. Então, o Brasil fora daqui tem muito muito disseminada uma imagem de favela, né? Então, querem mostrar a parte sofrida e tudo mais.
E a Índia tem esse aspecto também da pobreza, inclusive a Saneva comentou dos filmes indianos. É bem interessante porque muitos dos filmes indianos eles retratam a dificuldade da pessoa que está ali passando por um momento difícil, morando num lugar não tão legal, e aí ela acaba criando uma superação, vencendo o sistema, ultrapassando uma dificuldade. Então, assim, é por aí mesmo. Existe essa pobreza, ela é latente mais no sul. Eu acho que tem uma questão de estereótipo também, que é normal, até se vende muito baseado nisso, né? E claro, não quer dizer que não exista, né? Ficar só no estereótipo. É uma coisa, de fato, que a gente percebeu claramente ali. E é um choque, tá? Para quem chega na Índia numa primeira visita, principalmente no sul da Índia, você toma o choque do calor, depois do trânsito e do barulho, e depois da pobreza. Então, Eu diria que é exatamente igual, o Maurício falou, é exatamente igual aqui, né? Se você se está em São Paulo, que vocês estão mais aí em São Paulo, você tem o bairro dos Jardins, né? Você tem Uhum. Higienópolis, e aí você vai lá para a Zona Leste. O que que você encontra na Zona Leste? O que que você encontra lá no extremo sul? Paraisópolis, as Dá grandes, para comparar? Não dá, né? Não, no bairro do Morumbi, você tem um prédio de alto luxo, Lado a alto lado. padrão, ao lado de uma grande favela. exato, é isso mesmo. Exatamente. Mas o que que a imprensa vai vender? A favela. É, Então, o que o Maurício está falando, que o que se vende, por exemplo, o pessoal vende o rio Ganges como somente um rio que está cheio de cadáveres putrefados, etc, etc. Só que assim, é uma cidade, um bairro. 90% do Ganges é limpíssimo. Ninguém vende o Ganges limpo, É verdade. Só né? aparecem aquelas cremações na beira do Ganges, Isso. né? O, cada É. que tem essa cultura, né, de é, tá Sim, bom. então é assim, é o que se vende, tá, Renato? É o que se vende. Então você vê as coisas lado a lado. Então, nós tivemos a oportunidade de andar por várias cidades e cidades assim com padrão altíssimo, né? Eu gostaria muito de morar, né, em determinadas cidades da Índia, porque são maravilhosos, mesmo no sul da Índia. No sul da Índia, tem cidades à beira da praia, com restaurantes maravilhosos, com casas maravilhosas, e está no sul da Índia. Foi aquilo que eu falei, é o que se vende, né? É o que a imprensa gosta de mostrar, é só isso, Perfeito. né? Então vamos Não que lá não existe, existe, para a mas pode religiosidade. comparar com São Paulo, tá Obrigado. bom? Então tá. E aí outra pergunta, né, que se fala tanto, né, e que acabou tendo uma correlação aí, e a gente pode falar dessa correlação aí direta. Por que que tem tantos deuses na Índia, né? Por que que as pessoas, nossa, mas a Índia tem tantos deuses? Aí eu começo com uma pergunta, a gente traça um paralelo aí com a Igreja Católica. Quantas Nossas Senhoras tem? Alguém é capaz de responder? Não, né? É Nossa Senhora de Fátima da Conceição, de tudo, né? Santa Terezinha, enfim. E quantas tem de verdade? Uma, né? Então, como é que é essa classificação? Então, primeiro, qual é a classificação católica? Por que que tem tantas? É a forma como a mãe de Jesus ou a mãe sagrada se apresentou. É a forma como alguém viu. É a forma como esses milagres vieram. Então, na Índia, eles se relacionam também muito com imagens, com formas. Então, é forma como os deuses se apresentam. Por exemplo, se a gente pegar aí Lakshmi, que seria igual a Nossa Senhora, você vai ver um monte de Lakshmi igualzinho a Nossa Senhora. Então, assim, é a forma como você se relaciona. Ah, quero invocar Lakshmi para a saúde, então eu invoco aquela forma, para prosperidade, para proteção. Então,
tem essa coisa, né, de que é a forma como os deuses se apresentam. Aí eu vou até pedir para o Renato colocar uma imagem para a gente falar a respeito dessa imagem em especial. Tá vendo? Muito bem. Nessa imagem, a gente tem aí uns deuses, né? Aí, Renato, dá para deixar maiorzinha essa imagem aqui, da Durga, só da Durga? Espera que eu me perdi aqui. Durga. Durga é a outra. A primeira à esquerda aqui. Isso, a primeira à esquerda, tá? Então aí muita gente me pergunta, nossa, mas os deuses, eu escuto muito essa pergunta, né? Por que que os deuses têm tantas mãos? Por que que tem, né, cabeça? Por que que é feio? Por que que é disforme? Porque veja, eu vou pegar essa deusa especificamente e falar sobre ela. Mas tudo para o indiano, tudo para o hindu é simbolismo. Então, a posição das mãos, os objetos que se usa, tudo tem um significado. Então, eu vou só falar sobre essa deusa para ter uma noção, né, do resto, né? Porque falando sobre um, você tem uma noção do que seria os outros deuses. Então, a Durga é como eu falei, vamos traçar um paralelo como se ela fosse Nossa Senhora, tá? Então, a Durga, ela tem todos os poderes dos deuses. Então, diz a lenda, né, que o mundo estava envolto aí, dominado por alguns demônios poderosíssimos, né? E ele consegue derrotar os deuses e ter poder. Então, os deuses principais se reúnem, né, para fazer vibrações de amor para vencer isso. Então, para isso, eles precisavam meditar, 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 e aí eles meditando, o deus Indra, que era o deus poderoso, digamos que seja assim, Jesus, né? Ele assume a forma de uma montanha. E depois essa montanha ela reluz, reluz e se transforma na imagem de uma mulher, ou seja, do amor, né, da compaixão. E aí essa deusa é Durga. E aí todos os deuses principais dão a ela os seus presentes, os seus poderes. Então, cada objeto que está na mão dela, ele tem um atributo, né? Alguma coisa. Então, assim, por exemplo, o Trishula, né? É o disco sagrado. Aí tem o Japamala, que é a suprema proteção. Ela segura um licor, que é o licor da imortalidade. Tem a concha, né, que é a proteção, a vida, uma lança, o raio sagrado que simboliza a morte. Então, todos esses atributos foram dados para essa deusa. Então, quando os indianos ou os hindus eles querem algo muito, muito assim, digamos assim, o impossível, né? Tem dois deuses, que é o Ganesha, que também tem uma história muito interessante, e tem Durga. Durga é o máximo, aquele lá quando você precisa realmente de algo muito grande. Então, sei lá, vamos lá, acabar com a guerra, acabar com uma briga muito grande, uma doença que se faz. Então, Durga é o poder máximo. Então, quando você vê todos esses deuses aí com tantos braços, com tantos adereços, é o poder que ele tem, né? É até onde ele alcança tudo isso. Então, cada mudra, cada simbolismo, cada objeto a Índia ela se relaciona muito com isso. Tudo é a base de simbolismo. E se você for ver, isso acabou passando para nós também, né? Nós adquirimos muito isso, né? Da gente se relacionar com objetos, com adornos, né? Hoje o Japamala, né? Que é esse que a gente
utiliza muito, muita gente usa o Japamala, porque além dele ter uma proteção muito grande, porque ele tem um número mágico, as contas mágicas, que é uma forma de comunicação com Deus, não tem nada a ver com qualquer outra coisa, né? Somente a forma de você se comunicar com Deus, de você contar quantos mantras você canta, né? Até falando aqui sobre o simbolismo, né? O Bindi é uma proteção, ele aqui está o nosso terceiro olho, né, a comunicação com Deus. Então utiliza-se para que Deus esteja sempre à sua frente e você esteja protegido, né? Os homens normalmente usam um traço vermelho, que é o tilak, né? Que também é a mesma coisa. Então, para o homem não usar o bindi, ele usa um tilak, né? Então, dependendo de uma tira, duas tiras, dois riscos, assim, é o Deus que ele gosta, né, de se relacionar melhor. Pode tirar a imagem se você quiser, tá, Renato? E uma outra imagem também, né? Não vou colocar a imagem, mas só para vocês terem ideia, né, de como eles se relacionam com os deuses e como é muito forte. Acho que o deus que é mais assim querido na Índia é Shiva, né? Shiva é o supremo Deus e tem muito divulgado para quem gosta de yoga, para quem gosta, né, do esoterismo, é o que o pessoal chama de Shiva Dancing, que é ele dançando, né? Então, é muito, muito bonito esse simbolismo, porque entre as armas dele, né, e entre os gestos que ele faz, então, uma mão ele está representando a criação, na outra a destruição, uma ele tira todos os seus medos, o outro guia pelo caminho da luz, uma perna levantada, ele mostra que Deus pode te liberar, né, de todos os seus males, de todas as suas energias negativas. A outra perna para baixo, ele suprime a ignorância, a preguiça, o ego. Ele tá pisando normalmente em cima, né, de um demônio para que ele suprima, para que ele controle, porque a gente não pode também tirar a nossa ignorância, os nossos medos de uma vez, mas quando a gente pisa em cima de tudo isso, a gente controla, né? Controla os nossos maus hábitos. Então, por isso que tem tantos deuses, né? Uma curiosidade aí, né, para gente ver. Eu, E aí, quando veio. eu acho Oi? legal nessa. Você não trouxe a estátua, né, do Shiva Dance. Não, não, não. É comum aí vocês verem, mas o mais interessante, é a frase que resume essa imagem, ela mais ou menos representa assim, Shiva dizendo, eu controlo o universo inteiro nessa pose. Então, enquanto ele está dançando, ele está controlando o universo inteiro, para entender a grandeza que isso representa. E o que Exatamente. nós ali perante dessa pose. E uma coisa que trouxe muito, que foi muito forte quando começou a difundir, né, os ensinamentos védicos, os ensinamentos indianos, e aí eu coloco aí também os ensinamentos de Buda, eles pregarem a ahimsa, que é um termo de não violência, é através do seu autoconhecimento. Para quem volta, né, lá no século XVIII, XIX, sei lá, que a gente teve muitas guerras, muita matança em nome de Deus, né? As cruzadas, o domínio. Então, lutava-se muito, né? Aliás, tudo, né? Tudo era uma época de muita violência. E quando começou a difundir-se o budismo, o hinduísmo, o que eles pregavam? A não violência, a ahimsa. Então, através do autoconhecimento, através da valorização do serviço, igualdade, serviço, devoção a um só Deus, porque, veja, nós temos características, formas, mas Deus é um só, é uma só energia. Então, quando você começa a ver todos como igual,
e ver que através da não violência isso foi se difundindo. E a partir do momento em que começa a juntar-se isso com o resto do mundo, a coisa começa a desaparecer, né? As outras religiões, os outros países, eles começam a entrar, né, numa onda de, tá, não violência, eu não preciso matar, eu não preciso lutar tanto para provar que o meu Deus é melhor, né? Então essa influência foi muito forte nessa época em que tinha tanta violência, tanta morte, né? Em nome de Deus, né? Sanel, É, essa imagem que eu trouxe aí, Shiva dançarino, é correta? Tá boa essa imagem para você? isso, Shiva Dancing, esse mesmo. Tá. Era Isso só para mesmo, esse é ilustrar o Shiva que Dancing. você havia trazido. Inclusive, essa roda atrás da cabeça dele, ela normalmente é representada bem maior nas estatuetas, que representam a roda do Dharma. Certo. Bem, muito bem. Ó, Então, uma aqui tem outra uma. coisa também, né, que é muito forte e que acabou também, né, trazendo isso para outras religiões, a Índia, né, especificamente, não, eles não separam a religiosidade da sua vida pessoal. Então, tudo o que é feito, tudo, desde o momento do nascimento, da educação, do casamento, das decisões, dos negócios, tudo é regido pelas estrelas. Tudo é regido pelos deuses. Então, um exemplo, né? Se eu vou procurar um emprego, eu preciso saber qual é a estrela que está presente, qual é qual é a semana propícia para eu fazer isso. Se eu vou casar, se eu vou procurar um emprego, qualquer coisa que eu vou fazer, eu me conecto, né, com o mundo, com o universo, eu me conecto com os deuses e aí eu sou guiado. É tão forte isso lá, né, que tem preparação quando você nasce, para o namoro, para casamento, tudo tem preparação. Para vocês terem uma ideia, é tão forte esse relacionamento e nada se separa, que a criança, as primeiras letras dela, os primeiros ensinamentos não são dados pelos pais ou pelos professores. Eles são dados dentro de um templo. Então, normalmente eles vão nos templos e lá os gurus, os siddhis, dependendo de quem tá, são eles que ensinam os primeiros passos para a criança, as primeiras letras. Por quê? Porque ele tem que ser guiado pela luz maior. Né? Ele tem que estar sendo guiado, os seus ensinamentos, a sua expansão de consciência para o conhecimento, ele tem que ser guiado por Deus. Né? Então, eles não separam absolutamente nada. Inclusive a arquitetura das casas, os desenhos que eles fazem, vocês já devem ter visto, né, que eles fazem desenhos nas portas da casa, né, no chão, nas paredes, porque esses desenhos no chão, eles trazem proteção, limpeza do ambiente, nas casas, nos templos, nas indústrias. Normalmente eles usam pequenas estátuas ou imagens, principalmente de animais, né? Que, sei lá, os principais são o leão, que representa a proteção espiritual, o cavalo, que é o poder espiritual, o elefante é a sabedoria espiritual, né? E a vaca é o despertar. Então, dependendo do que ele precisa naquele momento, ele coloca na sua casa, ele pinta na parede. É muito forte isso. Então, não tem uma distinção, né? A espiritualidade, ela está em todos os segmentos, né? E se a gente for perceber, isso também trouxe para nós, né? Hoje, no mundo inteiro, as pessoas têm essas representações. Quem é que não tem aí uma estatuazinha, um bichinho, não é? Isso trouxe também, difundiu-se isso, essa coisa de que todos estamos conectados. Não existe separação, né, entre Deus, entre nós, entre as minhas decisões. Se eu sou guiado pela luz divina,
eu vou junto. Então, isso também acabou se espalhando e as pessoas hoje, elas utilizam essas simbologias também, né? Uma outra curiosidade também que as pessoas sempre nos perguntam, por que que os indianos comem com as mãos? Por quê, né? A gente até vê como, nossa, uma coisa suja, né? Será que eles lavaram as mãos? Como é que é isso, né? Justamente porque, diferente dos ocidentais, os orientais, de forma geral, veem o corpo, né, como algo sagrado, uma continuidade de Deus, né? É sacralidade que difere. Para os indianos, isso vai um pouquinho mais além, né? Quando come-se com as mãos, e isso já vem também, né, dos Vedas, dos ensinamentos sagrados, que os 5 dedos das mãos, eles representam, eles são a simbologia dos 5 elementos da natureza. Cada dedo nosso, ele é ligado a um elemento da natureza, então fogo, água, ar, espaço e terra. Então, quando eu toco o alimento, eu estou trazendo a energia de todos os elementos da natureza. E quando eu trago toda essa energia, né, o meu fogo digestivo, ele é acionado. Ele recebe um sinal e se prepara para digerir. Ao mesmo tempo, vai um sinal para o cérebro. Opa, se tocou um alimento, ele está vindo. Então, há uma preparação de todo o organismo e de todo o cérebro que são tocados para quê? Para que essa digestão seja tranquila, perfeita, né? E que absorva todos os elementos. Então, comer com as mãos não é simplesmente uma tradição, mas é sim um ato de respeito, um ato de saúde e de conhecimento sobre o seu próprio corpo e sobre as energias sagradas. Interessante isso, né? Esse gesto, né, de pegar a comida com os dedos assim, acaba sendo um mudra também, né? Então, o mudra, que são posturas, né, com a mão, que servem para você ativar determinadas energias, né, em você, em volta e tudo mais. Então, eles têm muito essa conexão, como a Saneva falou, não só do nosso corpo com o alimento, mas também com tudo à nossa volta. Então, frequentemente existem cenas de você ver um indiano fazendo um gesto com a mão, até o famoso namastê, né, que é um mudra, você juntar as mãos aqui no cardíaco. Tudo isso mostra de maneira muito explícita que eles entendem muito bem que nós somos muito maiores do que esse corpo, tanto para dentro como para fora. E isso é incomum, assim, é muito diferente da cultura ocidental. A gente é muito restrito ali, né, na nossa existência corpórea, exceto pessoas, obviamente, que começam a se sintonizar com movimentos espiritualistas, como a egrégora acaba trazendo, né, contribuição de diversas pessoas. Poucos acabam desenvolvendo esse senso de que somos maiores do que isso, né? E é um movimento, de certa forma, influência do Oriente, essa questão de conexão de dentro para fora, né? Então, esse gesto de comer é um mudra também, como uma curiosidade, né? E a gente vê que essa simbologia, né, de movimento com mãos, de movimento com o corpo, até como o Maurício falou, já é muito comum as pessoas se cumprimentarem assim, mesmo sem saber, né? Isso é uma coisa que passou a ser natural. Ou você botar a mão no seu coração e cumprimentar alguém, né? Ou você tá bem. Hoje, quantas religiões não utilizam passes, né? Não utilizam as mãos, o próprio reiki e tantas. Hoje a gente tem uma gama de terapias
que é através das mãos, ou através de simbologias, né, de mudras, de gestos. Tudo isso vem ali dos Vedas, tudo vem dali, né, desse respeito e desse movimento, né, de movimentar energias sagradas que foi se expandindo, né? E lá, quando a Inglaterra, né, ela invade, toma conta da Índia, tem essa opressão, mas também trouxe o mundo e visibilidade para a Índia e acabou também levando os indianos para fora, né? Em especial grandes líderes como Yogananda, Vivekananda, que acabaram espalhando aí esses conceitos e ensinamentos. E para o resto do mundo, hoje, qualquer um usa o termo, é meu karma, é meu dharma, eu vou reencarnar. Então, tudo isso são termos do quê? Da cultura indiana, da cultura védica, que foi incorporado para o resto do mundo. Hoje todo mundo sabe o que que é karma, o que é dharma, o que que é reencarnação, até porque nós tivemos muitos artistas e pessoas, né, de renome procurando esses ensinamentos, né, esse movimento, principalmente a partir de 1920 para cá, grandes líderes, né, foram para lá e pessoas muito famosas, sei lá, quem não lembra aí dos Beatles, né? Quem é mais velhinho sabe, né? Dos Beatles indo lá para a Índia, inclusive eles têm ashrams lá, né? Deles subindo a montanha sagrada e fazendo todo esse movimento de introspecção, de redescoberta, né? E que trouxe isso para a música deles também, né? Então trouxe muita visibilidade, próprio Tony Robbins, Jim Carrey, Hugh Jackman, mais recente Alanis Morissette e tantos outros, né? Steve, Que foram, oi? Steve Jobs também. Steve Jobs, enfim, todas essas pessoas fizeram esse movimento, né? Entenderam que ali tinha uma coisa mais arraigada, num despertar, que quando eu olho para dentro de mim acontece uma coisa diferente, que acabou expandindo. Então, hoje eu diria que está muito, muito forte em todo mundo, né? Essa coisa de querer saber quem eu sou, de onde eu vim, e quando você se volta para dentro, isso fica muito mais fácil, né? A coisa ela flui mais, né? Então, por exemplo, a yoga na Índia, né? Lá no Oriente, o que que é a yoga? Então, yoga são ensinamentos sagrados que te conectam a Deus. Aí é lógico, né? Que quando você traz aqui para o Ocidente, desvirtuou um pouco. Não estou falando que 100% desvirtuou, que hoje tem N tipo de yoga, né? Por quê? Porque as pessoas pegaram um pedacinho, um apêndice, né? Um apêndice da yoga e levaram como exercício físico. Então, hoje é mais difundido como exercício físico. Mas tem um grande movimento ainda, né? Eu diria no mundo inteiro, que ainda leva a yoga para o seu movimento sagrado, né? Para o seu movimento de comunhão com Deus, porque a yoga ela é um autoconhecimento. Para vocês terem quem não conhece, né, os tipos de yoga, então a gente tem os estudos de yoga, eles são divididos em cinco, né? Então, que é Raja, Bhakti, Jnana, Kriya e Karma Yoga. São tipos de yoga, ou seja, tipos de estudo. Desses cinco, a gente tem a Kriya Yoga, que é ritos que você faz para queimar os seus karmas e chegar a Deus. Então, através de pranayamas, de ação conscientes, e dentro desse ensinamento, um apêndice são os exercícios físicos, né? Os exercícios físicos que você ativa determinados mudras ou determinados nadis sagrados que faz com que a sua mente serene e você consiga chegar a Deus. Essa é a verdadeira yoga.
né, dentro dos estudos. Daniela, Mas deixa eu te perguntar. E os jovens? Porque normalmente jovem, de um modo geral, já quer mudar tudo. Eles têm a percepção bem diferente, eles veem como funciona. Pelo pouco que você está falando, culturalmente já eles vão recebendo esses ensinamentos e é uma coisa assim, vamos dizer, massiva, né? Todo mundo vai passar. Eu acho que, não sei como é que poderia falar, se é o cercado não numa coisa negativa, mas o cercado numa coisa positiva de conduzir. E sim, como funciona assim para o jovem? tá. Lá eles Então, são rebeldes, eles aceitam, eles. nós temos, como eu te falei, tem duas Índias, né? A Índia do Norte e a Índia do Sul. A parte norte, que fica lá o Taj Mahal, lá para cima, hoje em dia está muito ocidentalizado. A gente vê até pelos filmes e pelas coisas que lá está bem ocidentalizado. Então, o pessoal já está mais para cá do que para lá. No sul da Índia, no lado oeste, noroeste, ou seja, no resto, é só uma pequena parte do norte. O resto continua seguindo a tradição. Tá? E a gente até vê, tá? Vocês, sei lá, não acompanham muito esse ritmo, mas a gente vê nos templos, vamos citar a Awareness, que está perto da gente, né? Os cursos para jovens são lotados. É muito jovem, muito, muito, seguindo as tradições, né, seguindo todo esse ritmo. Então, o jovem ele teve o ensinamento sagrado dentro dos templos, depois ele tem sua vida normal, tá? Ele sai, ele vai dançar, ele vai trabalhar, ele namora, mas existe toda uma preparação, né? Ele é colocado os ensinamentos sagrados e ele leva adiante toda essa cultura, inclusive de comida, de tudo. Lá no norte da Índia é muito comum você ver todo mundo comendo de garfo e faca. No sul da Índia, não. No sul da Índia, no noroeste, no sudoeste, eles comem com as mãos, né? Lá para cima, mais não. Mas a grande parte da Índia, eles continuam com suas tradições, sim. Os jovens continuam seguindo essas tradições, esses costumes. O que eu me lembro de ter visto, Inês, lá quando nós estivemos algumas vezes, que é bem comum aqui, você vê nos altares das casas as divindades, mas você também vê fotos dos antepassados no altar. Então, tem os pais, os avós. Então, eles, de certa forma, crescem. E isso não é exclusivo da Índia, né? Se você pegar culturas orientais em geral, por exemplo, o Japão, que é bem forte, por exemplo, a China, que também é forte, existe um respeito para os mais velhos, bem diferente do que acontece aqui no Ocidente. Então, eu acredito muito de que crescer num eixo familiar em que entende-se que o antepassado mais velho ele é venerado, isso impede um pouco a fuga dessa rebeldia que a gente tem contato aqui no Ocidente. Mas aí é uma opinião minha, tá? Não sou sociólogo, nem estou estudando como é que funciona a Índia. Mas me chamou muito a atenção nisso, de você. E não foi uma ou duas casas que nós fomos, porque nossas aventuras na Índia não são exclusivas de ir em templos ou não, a gente já passou por várias. Tem que entrar na casa das pessoas. Aí você chega na casa da pessoa, tem lá um altarzinho, tem as imagens, os santos e tudo mais, mas também tem fotos dos avós no altar ali, e as pessoas veneram e estão ali entregando, como eu acredito que seja bem comum em outros países, né? Levar oferendas para os antepassados e tudo mais. Então, é uma opinião que eu acho que parte dessa percepção de que nós temos aqui, de que os jovens acabam deixando essa cultura de lado, não quer dizer que não aconteça lá, mas eu acho que por esse eixo familiar, a criação desde pequeno, olhando para isso, de certa forma acaba
entrando, né, na pessoa, vai ficando, e ela vai conduzindo, vai propagando. Sim. E até essa questão, né, de você respeitar e você passar adiante, né, os ensinamentos sagrados, você hoje está totalmente ocidentalizado. A Meire aí conduz, né, o que? A constelação familiar muito forte. De onde veio isso? Veio de lá. A constelação familiar começou lá. Então, hoje a constelação familiar está muito forte no mundo inteiro. E o que é a constelação familiar, se não você honrar as suas origens, honrar os seus pais, os seus avós, honrar a sua cidade, o seu país, ou seja, você trazer, você dar uma continuidade naquilo que você recebeu. Porque hoje o mundo, agora a gente está falando assim de mundo inteiro. A constelação familiar hoje, ela está presente no mundo inteiro. As pessoas já entenderam que se eu não valorizar aquilo que eu recebi, a minha vida não flui. Se eu não honrar os meus antepassados, a minha vida não flui. Então, a constelação ela está tão forte nisso, né? Ela foi tão influenciada que as pessoas têm certeza disso. Quem passa por uma constelação familiar nunca mais é o mesmo, porque ele entende que as suas origens é importante. Então, Inês, isso é forte para eles, sabe? É muito forte, está dentro deles, né? E isso está espalhado hoje no mundo inteiro. Uma curiosidade que o Maurício falou, a gente andando pelas cidades na Índia, nós estávamos com um amigo indiano, e aí é muito comum, então você vê lá, dá um exemplo aí, a empresa aí, Meu Doce de Coco, né? A minha padaria. Aí tá lá, Meu Doce de Coco, ponto A, ponto B, ponto C. Aí eu comecei a prestar atenção nisso. Nossa, todo mundo tem duas ou três letrinhas, né? E não tem nada a ver com limitada ou sociedade anônima. O que que é isso? Então, o que que quer dizer aquilo? Meu docinho de coco é ligado, tá, ao Antônio, ao Bento, ao José, que normalmente era o meu pai, o meu avô e o meu bisavô. Então é muito interessante porque eles honram a família no nome da empresa. É muito comum você ver essas letrinhas lá, né? E isso a gente ficou sabendo porque eu estava muito curiosa de saber, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então eu vi aquelas letrinhas diferenciadas e eu quis saber por que isso, né? Então é tão forte essa coisa, né, de você ter um altarzinho. E o Maurício falou das casas, mas lá é muito comum no seu estabelecimento você ter um altarzinho, aí sei lá, tem Ganesha, mas vai ter lá a fotinho dos seus pais e dos seus avós. Inclusive, você Importante. estabelecimento e tudo mais, lembrei agora, os painéis dos carros são Hum, é impressionante. O São carro o quê? é um altar, o cara faz um altar ali, ele Ah, bota é? mais no no painel dos carros, principalmente quem é Olha só. taxista. na frente, Então, chega até o para-brisa ali. É um monte de altarzinho ali. isso tudo vai, é todo dia, o dia inteiro, em todos os lugares. E a pergunta é assim, porque tudo é simbologia, como você falou, dos braços, a posição, né? E Tudo. aí você começa a entender aquilo, a simbologia é muito bacana porque você olha algo e já te dá um conhecimento grande, né? Exato. Você olha e acho que para eles já é mais normal, né? Eu vim descobrir Isso. muitos símbolos católicos, embora não seja, não me falo que eu sou católica, né? Mas que são muito importantes, que na verdade não tem nada de católico, é algo muito anterior, né? Que vem, essa Muito anterior, simbologia, muito ela mais traz o velho. conhecimento da gente mesmo, por Isso. isso que não perder esse contato, pelo menos com a nossa árvore, porque quando fala, né, a nossa árvore, na verdade, é todo mundo, porque aquilo vai Exato. crescendo, crescendo, não tem como ser diferente, é um Deus, é uma coisa só, pelo menos aqui o Deus que a gente entende, o estágio que a gente está
evolução. E é bom que é isso, né? Você não consegue sair muito, você vai, tem a vida, mas você está sempre ligado. Obrigada, viu, gente? E até você falando, Inês, é muito forte isso. Bem, nós acreditamos que Jesus viveu e morreu na Índia, tá? Mas existe Ó, uma vai falando influência. mais sobre isso que é bom. Isso aí vai dar outro tema, né? Aí é outra história. Mas assim, nas igrejas católicas, que a maior parte das pessoas frequentam a igreja católica, a maior, praticamente todas as igrejas vai ter Jesus, né? Com o mudra, né? Ele abençoando e ele com este mudra, né? Então, o que que esse mudra está dizendo? Que o pai age através dos meus dois corpos e eu repasso para você. Então, Jesus não dizia que o pai agia por mim, através de mim? Então, nas igrejas tem a simbologia de Jesus. Pode ver qualquer igreja, pode procurar imagens de Jesus que ele está sempre assim, né? E não Nesse é, mudra, muito não é parecido só com Jesus. Shiva, É, né? E então. que significa isso, que Deus age através dele, através dos dois corpos, ou seja, da alma e do corpo físico dele ali presente, para doar para a humanidade. Então, é um mudra muito famoso de Jesus Cristo, que veio de lá Sim, também, lá dos ensinamentos védicos, enfim, a né? E a civilização gente mais também, uma antiga. coisa que veio, pode falar, Não, você eu que está falei, é uma indignada aí, Ana. civilização mais antiga, né? Que vai Sim, disseminar, tem que disseminar, tem que ser para todo mundo, sim. né? Você quer perguntar Deixa alguma eu coisa, Renato? aproveitar, deixa eu aproveitar que vocês estão falando sobre simbolismo. E quando a gente estuda um pouco sobre simbolismo, a gente vê que a cruz, por exemplo, é um símbolo muito, muito anterior à existência de Cristo, né? Sim, A cruz é um simbolismo utilizado na Índia também, sim, com certeza, com certeza. mas O não em que que é função do a cruz? cristianismo, né? Não em função do cristianismo. Isso. Ela é um Tá, mas símbolo. o que que é a cruz para você? Bom, para mim, ela liga o espiritual com o terreno, né? Na sua verticalidade, né? E no Isso, horizontal, a nossa vida nesse plano aqui, os elementos, exatamente isso, é isso, né? exatamente isso. Uhum. Então, o que que a cruz, né, veio trazer? Jesus pregado ali. O que que ele veio pregar para a gente, né? Que o que está embaixo está em cima, não é Sim. isso? Que se junta, né? Então, a nossa vida aqui, para a gente chegar lá, ela tem que ser reta, né? Não pode ter curvas, né? Uhum. Então, é isso. E o que que vai pregar? É a nossa jornada aqui. É tudo aquilo que a gente fizer vai fazer com que a gente ligue este ponto ao ponto de lá de cima. Então é um simbolismo muito forte, é um símbolo, né, esotérico muito forte. E não só no cristianismo, né? Nós estamos falando de forma geral. Sim, e isso é um símbolo universal. Eu não diria que é um símbolo do hinduísmo ou que é de. Não é. Ele é um símbolo universal de crescimento e conhecimento, né? Então eu vejo dessa forma, né? A gente está com pouco tempo aí, né? Deixa eu só fazer 30 minutos ainda. um comentário que é interessante, porque a gente fala da cruz, mas sabe que tem uma confusão muito grande com a suástica, né? Que foi usado Ah, sim, pelo regime nazista, mas é um símbolo indiano, né? É meio nessa linha de. Mas o indiano não é a sovástica, É a esvática, né? Que é o. hepática. É, mas na realidade o que o regime nazista fez foi inverter ela, né? Botou. Isso. Mas Isso. foi só uma lembrança que você trouxe da cruz, Uhum. tirar as arestas que se dobram ali na suástica, você vai ver que é uma cruz também, né? Então, Sim, sim.
esse simbolismo todo é muito rico na Índia, né? Não é só uma questão de mudras, né? Também todos os outros desenhos que se vê por aí é riquíssimo em culturas mais antigas, né? Você vê, tanto é que não é exclusivo da Índia, né? Se pegar ali os hieróglifos ali do Egito, você vai ver que tem muito símbolo, né? Sim. Então eu acredito que ali são representações energéticas que, inclusive, outra origem ali do Oriente, que são as mandalas, né? São todas representações de energia. Então, se você pegar algumas moléculas, e você mesmo tocou na questão da física quântica agora há pouco, se você pegar o mundo micro e começar a olhar os desenhos das imagens, você vai ver que tem muito simbolismo retratado em culturas milenares que basicamente estão dizendo algo que a gente está descobrindo agora aqui. Então, é importante olhar para esse aspecto que você mesmo trouxe, né? Não só a questão da física quântica está elucidando que existem muito mais direções de tempo e espaço do que só para frente, né? Uhum. E também tem esse outro aspecto de que a gente é muito energia. E tem também uma crença minha que existem conhecimentos ocultos que acabaram sendo levados, né, por essas culturas de pai para filho, para frente, né, como uma transmissão ali cultural, e que bem ou mal acabaram perdendo um significado dessa ligação simbólica com elementos e energias da natureza, mas que certamente existem. Então, eu acho que quando a pessoa faz um mudra ali ou faz um desenho, ali tem coisa muito maior do que só o que você está vendo ali. Você falou do Egito, lá também tem aquela cruz ansata, né? Exato. Simboliza a eternidade, a espiritualidade, enfim. E tem um estudioso famoso chamado Drunvalo Melquisedeque, que ele estuda a questão do eu não vou lembrar agora, mas é como se fosse uma geometria planetária. E aí ele identifica os pontos de energia que se conectam no planeta, e esses pontos, quando esses estudos que ele faz mostram que essas civilizações em que surgem elementos muito fortes da espiritualidade, elas coincidem com esses pontos de energia. Eu vou tentar descobrir se eu recupero aí algum link de vídeos desse cara que é fantástico. E aí eu compartilho. Gratidão. Pode continuar, Sanelva. E até dando continuidade, né, aos estudos de yoga, um dos apêndices, que é Pratyahara, que é o controle dos sentidos, acabou se difundindo também para o mundo inteiro. Hoje em dia, quem não fala em meditação? Quem não fala em mindfulness, né, para as empresas? Hoje todo mundo faz, né, cursos, né? Tudo voltado para o quê? Para canalizar. Qual é o objetivo disso? É canalizar a energia para um único ponto. Ou seja, eu não permitir que as ervas daninhas cresçam, né, na minha mente ou no meu corpo. Então, eu aprendo a canalizar tudo isso. Então, o mundo hoje entendeu, né, e principalmente, né, por exemplo, quem é que nunca fez aqui uma dieta líquida para conseguir alguma coisa, um jejum, ou fazer várias, né? Rezar 100 Pai Nossos, tantas Ave Maria, ou ir para a Aparecida de joelho, fazer as caminhadas. O que é isso? Isso vem de pratyahara, de controle dos sentidos. Ou seja, eu vou canalizar a minha energia para um único lugar. Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Eu me conectar com Deus. E quando eles trazem isso para o Ocidente, eles dão uma distorcida aí, né? Que vai para o mindfulness, mas que também é a mesma coisa, né? O mindfulness difundido aí
principalmente nas empresas, é para quê? Para que a pessoa não deixe os seus pensamentos ficarem flutuando, né? Para que ele tenha atenção total no seu trabalho. Então, quando você faz uma meditação, o que que você está fazendo? Você está tirando as ervas daninhas, que são o quê? Os pensamentos negativos, a sua falta de atenção, você fortalece a sua fé. Quando você vai para o mindfulness, você aprende a ter sua atenção total, direcionada para aquilo, para que você traga o quê? Maior centramento, você tenha o controle de pensamentos, ter mais tranquilidade, ter mais prosperidade, ter mais produtividade, né? Mas tudo isso vem o quê? De estudos de yoga, né? De você levar isso para um outro local, né? Ou seja, resumindo, canalizar energia, a musculação da nossa vontade, que se a gente deixa muito solto, a gente não sabe para onde é que a gente está indo, né? A gente não sabe para onde que direciona a nossa energia ou a nossa atenção. Então, isso veio muito forte de lá, né, do hinduísmo, dos Vedas, e hoje está amplamente difundido aí, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tá certo? Olha, gente, eu acho que dei um resumo aí, né, daquelas coisas principais. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu só vou deixar aqui, né, uma coisa que trouxe muito, né, o Renato colocou aí, tem colocado aí no início, música para quê? Para que as pessoas comecem a canalizar a energia para um lugar só, né? Para que a mente dela esteja conectado com aquilo. Então, os mantras, eles estão presentes no mundo inteiro e em todas as formas, né? Você vai e quando a gente fala de mantra, a gente traça um paralelo aí com música clássica. O que é a música clássica se não um mantra, né? Com notas, né? Com vibrações mais altas. E de onde que vem essas notas e vibrações mais altas? Do alto, né? A música clássica, quando você pensa, você entra numa vibração de calmaria, né? Então, é um mantra, né? Aliás, Todo mantra, toda aquela simbologia que vem é para você canalizar também a sua energia para um único lugar, para um lugar mais elevado, ok? A Márcia, inclusive, trouxe na vibração dela hoje um dos mantras mais poderosos, né, que é o Om Padme Hum, né? Muito lindo. Você está com uma peça, Um bindi, como é o nome? bindi. Tá. É meio usual na Índia pessoas terem uma pinta, um ponto aí na região do terceiro olho, né? E hoje você trouxe esse bindi, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre como eles valorizam essa parte do terceiro olho, o Ah, sim. simbolismo disso, E não só lá, né? Porque também outras religiões, por exemplo, por que que se usa kippah, né? os O judeus. kippah justamente é a proteção. E também eu costumo usar, eu usei essa semana. Isso aqui é um diadema. Então eu faço um símbolozinho sagrado aqui, um chokurei, coloco aqui, porque funciona como um kippah. Eu bloqueio toda e qualquer energia densa. Então eu faço um símbolo sagrado, abençoo. Ninguém sabe, eu estou usando um diadema. Então é para quê? Para que outras energias que acima de mim só Deus. Então quando você usa o bindi, é a mesma coisa. Aí pode ser um pontinho, né? Os homens normalmente usam o tilak, aí que é um risco. Então, um risco, dois riscos, dependendo se é para Ganesha, se é para Shiva, tal. As mulheres, elas usam esse pontinho, né? Ou pontinho vermelho, ou um binde mesmo, né? Como uma joia, até muitos, né? São joias mesmo. Que isso é o quê? Para eu proteger o meu terceiro olho. Para que não venham pensamentos negativos, para que não venham energias dessas, para que eu não seja influenciada por outras energias. Então, é uma proteção.
Agora, aqueles que usam, principalmente mulheres, né, usa aqui em cima, um risquinho aqui, isso é a aliança sagrada que ela faz no dia do casamento. Então, no dia do casamento, uma das cerimônias mais fortes, né, é onde o casamento de fato se realiza, é quando o noivo traça um, um traço vermelho aqui, que é onde ele se compromete a formar uma família, né, ter respeito, etc, etc, e a mulher usa aquilo para o resto da vida, que é um símbolozinho bem aqui na testa. Né? Então, também é uma simbologia sagrada, né? De proteção, de aliança, né? Mas principalmente de proteção. Uma coisa interessante também, do ponto de vista de adornos, é, as mulheres usam muito aquelas, como é que chama? É uma correntinha que põe no tornozelo ali, com Um sininho. barulhinho. É, e aí, principalmente para que quando ela estiver caminhando, aquele barulhinho, vou fazer um pouco pejorativo aqui, mas espante os maus espíritos, né? Nesse sentido. Então, são simbologias. Uma coisa que é comum na Índia e não tão comum aqui é o anel para o dedo do pé. A gente, aqui no Ocidente, tem muito anel nos dedos das mãos, né? Mas eles têm anéis para os dedos dos pés também. E é uma cultura também de andar descalço, né? Em tudo quanto é lugar você não tanto no norte da Índia, né? Mas no sul é comum. Para você Deixa estar eu, conectado com as energias. É isso. eu aproveitar vocês e colocar mais duas coisas com relação ao que você falou no início sobre os filmes indianos, né? É, eu sou fã da indústria de filmes da Índia, né? De Bollywood, né? Tem obras maravilhosas ali. E tem um do Amir Khan, né? Que é um dos expoentes de lá, que chama-se PK, P de Paulo K, né? Ok. E o PK é sobre religiões, né? Sobre recomendo, eu não sei hoje em qual streaming que está passando, mas quem for assistir vai assistir um bom filme e que É trata maravilhoso. Já bastante assistimos sobre. algumas vezes. É, Bom, a obra dele eu acho que já assisti todas, a começar lá dos Três Idiotas, que o nome parece um filme de sessão da tarde, né? Mas é um filme de uma profundidade filosófica muito. muito grande, né? É isso. Agora, uma característica que eu vejo dos filmes indianos é a música, né? Eles têm muita música no filme deles, né? Na vida cotidiana do hindu, né? Eles têm assim a influência da música tão grande quanto aparece nos filmes? Tem, inclusive na Uanas, né, quando a gente fez, uma coisa que eu e o Maurício nós estranhamos, né, e foi uma das perguntas que a gente fez, como tinham 1.200 pessoas lá, a gente, parte de manhã era em sala de aula e a parte da tarde ia para o templo. Então, quando dava umas 4 horas da tarde, que a gente ia, os processos fortíssimos, ou seja, de despertar, de transformação, era das 6 horas da tarde para frente, né? Que a gente descascava tudo assim, né? Tirava toda a pele. E aí, quando tinha um intervalo entre 4h30 e 5 horas, eles colocavam músicas altíssimas para as pessoas pularem, dançarem, suarem. Já era um calor de 55, 60 graus, né? E aí o pessoal dançando, e aquilo me incomodava. E aí teve um dia que na UANAS, todo o processo, sei lá, você faz 1 hora de aula de processo, aí é música. Então pode ser música, né, de elevação espiritual, música para você dançar, soltar o seu corpo, mas é música o dia inteiro. Por quê? Porque nós não somos, nossa essência é o que é etérica. Nossa essência é o aéter, é som, né? É o verbo. Então, tudo isso, então, por que
precisa da música alta e de vibrações. Se você perceber nos filmes indianos, é todo final de filme, não é? Ou no meio, assim, mas quando tem algum acontecimento. Para quê? Para liberação de energias. Aí, quando eu fui perguntar para o monge, poxa, por que que a gente estava lá numa meditação tão profunda e aí vem aquela música alta, me incomoda, eu falei para ele. Aí ele falou assim: te incomoda porque você não precisa mais. Então você não precisa participar. Quando começar a música, você pode ir para fora, para o jardim. Ele falou, só que as pessoas que ainda estão no nível mais baixo, eles não despertaram, eles precisam pular, dançar, transpirar, gritar para sair tudo, esvaziar e entrar aquilo que precisa entrar. E aí eu entendi porque a música alta naquele intervalo, porque aí as pessoas se cansavam fisicamente, né? E quando voltavam, elas estavam relaxadas, elas podiam se conectar com o alto. Muito interessante, né? Então eles utilizam sim a música, né? De forma geral, e você pode ver que não é só os indianos, né? São toda aquela região, é música. Mas Então, por exemplo, sei lá, o budismo é muito mantra repetitivo, isso. né? Om Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge... 3 horas, não é? Por quê? Porque você precisa cansar a mente Mas olha, para deixa que esvazie. eu... Ô, Renato, Oi. não é que você está andando no shopping e de repente para todo mundo e fica dançando. Como Mas nos filmes, né? Não, Não, mas sim, a finalidade da música é essa, tá? É você descarregar e ter um esvaziamento total para que entre aquilo que precisa entrar. o que me chamou a atenção é que assim, você vai assistir um filme brasileiro, tem sexo, né? Claro, Você e vai palavrão. assistir filme, e palavrão. Você vai assistir um filme hindu, tem música, né? Até Sim. aquele filme que é um blockbuster lá, o Quem Quer Ser um Milionário, né? Tem música no meio dele e a gente percebe que a música, né, no filme deles, ela faz parte realmente do contexto, assim, ela E dá. se você olhar os filmes, sempre tem aquela multidão com passos sincronizados, Uhum, ou seja, mudras, movimento corpóreo, movimentação de energia, canalização de energia. É como se fosse um Tai Chi Chuan, né? uhum. Só que de uma forma mais rápida. Então, tudo isso é o quê? Manipulação de energias para que seja canalizada para um único local. É muito interessante isso lá. Eles usam a dança tanto para coisas, quando tá difícil, vamos dançar. Quando é, vai comemorar, Isso, vamos dançar. Então é bem exatamente. isso, mas eles se dão aquele direito de parar, porque agora é isso, vamos liberar essa energia, vamos movimentar, vamos nos conectar, porque aquilo vai crescendo. Você vê claramente a conexão que a música, a dança tem para eles, né? Então Sim, a gente gosta dos filmes porque é isso, você sai daqui no filme indiano, você não fica presa, né, ao só que você vê, você vai para os sim. sentidos mesmo, né? Você se envolve naquela energia, né? Além de ser lindo, né? Eu particularmente acho lindo, né? E É longo, coisa, né? é tudo Filme diferente de do três nosso. horas, 3 horas e meia, enfim. Bom, nós temos aqui na sala dois Diksha Givers que estão de janelinha fechada. Eu queria um dos dois para fazer o agradecimento a Sanelmo e o Maurício. Nós temos o Paulo Taba e tem o Marcos e a Júlia, os dois. Para quem não sabe, os Diksha foi uma formação que nós fizemos com a Sanelmo e o Maurício, num retiro que nós fizemos junto deles. Paulo, você abriu tua câmera aí, mas eu não estou identificando
Ah, você está mostrando é o jogo da televisão, né? É, Mas você consegue virar a câmera para você para fazer o agradecimento para é eles? um Não? pouquinho só. Tá bom, a gente te espera. Então, o Sanelva e Márcia, lembrem-se que amanhã eu vou nomear vocês, né, como administradoras do grupo. Márcia, você pode inclusive estar divulgando o trabalho do grupo de voluntários, né, do Hospital do Mandaqui, que está aqui a Célia e Dilma também que fazem parte, né? E qualquer outro evento que você queira estar divulgando, amanhã, por favor, fique à vontade. E você, Sanelva, da mesma forma, os eventos aí de Bragança, né, que vocês têm feito, eu não sei se tem retiros aí, já agendados, enfim, você amanhã divulga. Paulinho, tá apanhando aí com a câmera, não tem problema não. Só fala que eles vão te ouvir. Tá ouvindo, Renato? Ouvindo estamos. Pode falar que ela está te ouvindo também. Bom, primeiramente, né, agradecer primeiro a Márcia, que fez uma averiguação muito boa. Acho que impactou todo quem estava na lista, principalmente, e quem estava ouvindo e quem estava presente. E a questão da Sanel e do Maurício, nós fizemos um curso com eles, foi muito proveitoso, aprendi muitas coisas que, na realidade, eu levo para a vida. Eu acho que aquele que tiver oportunidade de fazer um treinamento com eles também, eu recomendo, que é uma coisa que vai te impactar muito. E o Maurício, faz tanto tempo que eu não vejo ele, né? Meu amigo Maurício. Apesar que eu não estou no vídeo, mas eu te mando um grande abraço, tá? Sanelma eu vejo quase que com mais frequência, mas você tá meio sumidão. Mas aqui vai o meu abraço, tá ok? Boa noite a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Namastê. amigo. E eu fui injusto, eu esqueci de falar que a Inês também é uma Diksha giver, né? É, também é, assim como a Beth, que está com Isso aqui, a mas câmera tudo fechada, bem, mas eu está aqui, né? Enfim, uma posso turminha boa. seguir você. A Meire não tá, Renato? Não, porque essa hora a Meire está trabalhando, né? Então É. ela deve ter entrado num intervalo dela, mas ela já É. saiu já. Ah, tudo bem. Mas para Gente, quem não gratidão sabe, aí pela oportunidade, o prazer sempre falar com vocês. Então, que ressoe aí essa energia divina aí dos indianos, dos processos védicos, que todos tenham paz, que todos os seus atos sejam em benefício de toda a humanidade. Amém. gratidão. Muito lindas suas palavras, agradeço demais. Renato, mais uma coisinha. Ah, O que o Maurício falou, lá na casa dos meus pais, tem o altar lá, nós somos, como ele falou, os orientais, né? Lá na casa dos meus pais tem um altar lá, e tem as pessoas que já partiram, né? Meu pai, minha mãe e dois irmãos. E tem a foto deles mesmo lá, e tem os nomes deles também, É muito tá? É só para acrescentar o que o Maurício estava comentando. obrigado, Paulo. Bom saber. Gratidão, muito gente. Boa obrigado. noite. Dilce, gratidão por estar aqui conosco. E Dilma, Célia, muito obrigado também por terem ficado até o final. Sandrinha, boa noite. Eu vi que você está desde cedo aí conosco, só estava com a janelinha fechada, mas está aí desde o início. E a todos vocês que fortaleceram a nossa vibração e prestigiaram os nossos convidados, que vieram nos ensinar mais um pouco de uma cultura riquíssima, né? Engraçado que uma vez eu fui pesquisar, né, qual que era o percentual de cristãos na Índia, né? É em torno de 2% da população. Só que 2% da população da Índia dá quase 30 milhões de pessoas, né? Que é muito maior do que muitos países, É, né? Sim.
Uruguai, Sim, Paraguai, Bolívia, lá na Europa tem vários países que têm menos habitantes do que isso, né? sim, Então, lá é tudo de uma grandiosidade e de uma riqueza sim, com maravilhosa. certeza. Isso mesmo. Obrigado, viu, Sanelva? Obrigado, Maurício. Ei, Muito obrigado a todos. Até mais. Uma boa semana de paz. Obrigado, Márcia. Obrigada, gente. Um beijo. Boa Gratidão. semana. noite, gente. Boa noite a todos. Fique com Deus. Beijo.